E a verdadeira liberdade, ela é inegociável. Eu tenho uma pergunta para começar te fazendo logo. Por que você não vive livre? Por que você não vive livre? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje, a verdadeira liberdade. Todos nós buscamos uma verdadeira liberdade. Isso nos acompanha desde a época da escravidão. Então, estudamos que muitas pessoas viviam escravas fisicamente e tinham que trabalhar para seus senhores em troca de apenas comida. Muitas pessoas vivem assim ainda hoje, mesmo achando que são livres. Então, hoje eu venho falar sobre liberdade. É um tema muito abrangente que vai entrar muitas temáticas e você está convidado para estar comigo até o final. Então, se você continuar comigo aqui, você vai ver que realmente faz todo o sentido que você vai aprender nessa aula e você vai poder realmente colocar em prática e ter liberdade. A que todo mundo mais busca, e a chave principal de todas as liberdades é a liberdade financeira. E através da liberdade financeira vem as outras liberdades. Mas a primeira liberdade antes da financeira, ela se encontra na mente. Então continua comigo até aqui, até o final. Você vai gostar dessa aula. Pega seu bloquinho aí, ó, pega caneta, vamos fazer algumas anotações, porque não adianta apenas aprender, temos que anotar para colocar em prática. Então, lembra que liberdade não é o simples fato de você fazer tudo o que você quer. As pessoas pensam que liberdade é isso. Ah, agora eu sou livre, eu vou fazer tudo o que eu quero. Liberdade não é isso. A liberdade, a real liberdade, é você não ter que fazer nada. Você não ser obrigado a fazer nada. Porque hoje nós vivemos num sistema que, querendo ou não, o próprio sistema obriga as pessoas a fazer alguma coisa. Por exemplo, convide uma pessoa que ela é CLT, que ela trabalha em alguma empresa para fazer uma viagem durante a semana, tipo terça-feira. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não é livre, ela vendeu o seu tempo para outra pessoa em prol de algum valor financeiro. Então, liberdade não é você fazer o que você quiser, é você não ter que ser mais obrigado a fazer nada. Só vai fazer aquilo que realmente faz sentido para você. Então, sejam bem-vindos todos vocês que entraram, bem-vindos a essa aula magna. Não deixe de pegar seu caderno, sua caneta e vamos anotar. Então, o que eu quero que você entenda hoje, desde esse primeiro momento, desse primeiro início de aula, é que a verdadeira liberdade ela é inegociável. Ou seja, você não pode negociar sua liberdade. E todo mundo tem feito isso. E o pior de tudo é de forma extensa. Você até pode prestar serviço para alguém, você pode até estar vinculado a alguma empresa, mas o que que você não pode? Ser escravo dela. Você não pode ser escravo, você tem que ser livre. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos chamou. Então, se nós realmente tomarmos posse dessa palavra que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, nós vamos ser livres. E em todas as áreas, que algumas delas eu vou citar para vocês aqui, vou mostrar como é que faz para ser livre. Então continua comigo até o final e vai fazer todo sentido você estar aqui. Então a verdadeira liberdade, ela é inegociável. Se você entender isso, você vai mudar a sua vida. Como assim eu vou mudar a minha vida? Porque muitas pessoas estão escravas disso. Escrava realmente. Elas tem pessoas que estão há 20 anos no mesmo trabalho. Um trabalho saturado, que ela não aprende mais nada, nem ela mesma pode mais contribuir, porque ela está cansada de fazer as mesmas coisas. Então, como é que uma pessoa dessa é livre? Então, se a liberdade ela é inegociável, por que você não vive livre? Por que que depois que foi pronunciada aquela lei que não existiria mais escravos, as pessoas continuam escravas? Continuam fazendo, trocando sua vida por dinheiro. Naquele tempo eles trocavam a vida deles simplesmente por comida. E é exatamente o que acontece hoje. O que muitas pessoas ganham hoje mal dá nem para comer, dá nem para as necessidades básicas. Mas por quê? Porque na mentalidade dela, ela ainda é escrava. Eu te peço que você não fique magoado com isso, com o que eu estou falando. O que eu quero que você entenda? Que você pode se libertar. Até há alguns anos atrás, poucos anos, eu ainda era escravo. Eu achava que tinha liberdade, mas eu não tinha. E a prisão só estava na minha mente. Inclusive, existe um caso real de um estudo que
eu não me engano se foi um psicólogo que ele fez um estudo em um elefante, juntamente com o dono de um circo. Em um circo nasceu um elefante, e nesse elefante, quando ele era bem pequeno, não tinha muita força, amarraram um cordão na perna dele e aí prenderam o cordão em uma base. Então ele não conseguia andar para onde ele queria, o elefante, porque tinha preso um cordão, entende? Então esse cordão ele ficou preso até a sua vida adulta. Agora você imagina um elefante de não sei quantas toneladas preso por um cordãozinho no pé, e ele não ia para lugar nenhum. Por quê? Porque ele acostumou que aquele cordão ele prendia ele. E mesmo ele grande, ele não entendia que tinha força de quebrar esse cordão. Da mesma forma são muitos de nós. Eu, por exemplo, era assim. Eu tinha dentro de mim tem uma força incrível, mas na minha mente, a prisão que eu estava vivendo condicionado, vivendo pouco. Então, todos nós, a maioria das pessoas estão vivendo limitada porque elas estão com a prisão mental. Elas estão limitadas a uma atividade que ela faz há anos. E o triste de falar é que muitos jovens hoje estão com uma prisão invisível que nem quer fazer nada. Quer simplesmente estar dentro de um quarto, quer simplesmente estar usando o aparelho celular, ou a televisão, ou um videogame. Não quer fazer nada produtivo, nem simplesmente estudar, nem ler, nem criar nenhuma atividade que realmente faça ele crescer como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, por que você não vive livre? Essa é a pergunta que eu quero que você anote no seu caderno e você fique indagando isso por muitos dias. Por que eu não sou livre? O que eu tenho que fazer para adquirir minha liberdade? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: tudo que você aprender, tudo, coloque em prática. Saia dessa aula hoje, você que está aqui ao vivo agora, você que está assistindo depois nas plataformas digitais, pratique. Tudo que você aprender, pratique. Se você viu uma receita de um bolo, faça, se desafie, faça um bolo. Se você tem vontade de aprender a lavar um carro, vê um vídeo como é que lava um carro e vai lá e faz. Se você não sabe fazer comida, aprende e vai lá e faz. Tudo que você aprender, você tem que colocar em prática, que é para seu cérebro entender que realmente o aprendizado fez sentido. Então coloque em prática. Estude 1 hora por dia um conteúdo novo, isso vai transformar a sua vida. Isso tem transformado a minha vida. Todos os dias, no mínimo, eu estudo 1 hora por dia um assunto qualquer. E durante a semana eu faço 20 horas de prática desse assunto. Inclusive hoje estou aqui praticando isso. Eu estudei sobre liberdade e hoje estou praticando isso. Estou ensinando. Na verdade, a prática já foi. Eu estou transbordando isso, ensinando outras pessoas o que eu já aprendi, o que eu já pratiquei e o que já faz parte da minha vida. Então, estude 1 hora por dia, pratique 20 horas e faça isso virar uma constância 200 horas. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Tudo que você for fazer, se você quer ser bom em qualquer coisa, estude 1 hora por dia isso, pratique 20 e faça isso virar uma turbina, uma constância, 200 horas. E sem dúvida você vai explodir nisso, vai ficar muito bom nisso. Outra dica poderosa que você tem que saber: aprenda a comemorar seus micro resultados. O que é um micro resultado? O micro resultado é aquele que aponta para um resultado final. Por exemplo, eu sou um investidor. Eu invisto meu dinheiro na bolsa de valores e em outras coisas. Eu tenho uma meta, um alvo, tenho um plano, um objetivo. Então, todos os dias eu tento fazer algo que eu chegue mais perto desse resultado. Então, se todo dia eu tento dar um passo rumo a esse resultado, isso é um micro resultado. A junção dos micro resultados, vou chegar lá no resultado final. Se você quer um corpo bonito no final do ano, você tem que treinar todos os dias durante o ano. Então, cada dia que você treina é um micro resultado. E a junção desses micro resultados vai ter aquele resultado que você deseja. Se você quer perder 10 quilos, perda 200 gramas hoje, 200 gramas amanhã, 200 gramas depois. E cada 200 gramas perdida é um micro resultado. E quando começar a juntar esses micro resultados, sem dúvida vai ter o resultado que você tanto deseja. Então comemore para que seu cérebro entenda que isso é uma forma de você chegar mais rápido. Porque se você não comemorar, o seu cérebro vai sentir isso como um peso.
Por que que muitas pessoas abandonam, começam a estudar e não estudam mais porque acham que é um peso? Por que que elas começam a ir para academia e não vão mais porque acham que é um peso, é um fardo? Por que começam uma dieta e não vão porque acham que é um peso? Se todos os dias a pessoa comemorasse o lado positivo das coisas, sem dúvida, você chegaria mais rápido no resultado. Ô, Luiz Henrique, por que que você vai falar sobre liberdade hoje? Porque lembra que eu falei no começo que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E se nós não somos livres realmente como é para ser, tem alguma coisa errada. Se você também procurar uma outra referência bíblica que está lá em 2 Samuel 22, 2 Samuel 22, vai falar de Davi, né? E Davi, ele cantou um cântico ao Senhor e esse cântico falava sobre livramento, sobre libertar, né? Sobre livrar, né? Livrar Davi dos seus inimigos. E ele conclui dizendo assim: o Senhor é meu rochedo, o Senhor é meu rochedo, é o meu lugar forte e meu libertador. Então, se Deus é o nosso libertador, por isso que ele nos chamou para a liberdade. E nós temos que realmente assumir esse papel de liberdade. Então, um dos alvos principais da liberdade é a nossa alma. Lembre-se, um dos alvos principais da nossa liberdade é a nossa alma. Lembre que o nosso corpo é formado por corpo, alma, que é um campo de energia, né? Esse campo de energia ele é mais ou menos 7 metros. A nossa alma tem um campo de energia de diâmetro de 7 metros ao nosso redor. E o nosso espírito que se conecta com Deus. Então, a nossa alma é como se fosse o amortecedor, né, desse espírito com o corpo, porque o nosso corpo não suporta o nosso espírito. Então, a alma, ela que faz esse elo. É na alma que habita nossas decisões, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas decisões. Não é o nosso cérebro que decide, é a nossa alma, o nosso cérebro só interpreta e armazena os dados. Então, é a nossa alma que é responsável por isso. Então, nós temos que treinar a nossa alma para a liberdade. Por isso que eu falei que a primeira liberdade tem que ser na mente. A mente não é essa caixa aqui, ó, não é o cérebro. A mente é a caixa da alma. A nossa mente é um órgão da alma. Então, nós temos que nos libertar mentalmente. Depois que nós nos libertamos mentalmente, sabe o que acontece? Isso vai começar a irradiar pelo corpo. E o corpo vai começar a tomar decisões que realmente uma pessoa livre tem. Então, tem esse desejo ardente na sua alma de ser livre, de ser liberto. A liberdade, ela começa dentro de nós. Quando ela começa dentro de nós e ela vai externalizar, isso vai contagiar as pessoas. Hoje, muitas pessoas ao seu redor não são livres porque você também não é livre. Lembre que o ambiente ele modela as coisas. Então, por que que eu falo isso? Porque se você vive num ambiente de fumante, você vai ser o próximo fumante. Se você vive num ambiente que das pessoas não gostam de estudar, não gostam de trabalhar, não gostam de fazer nada, você vai ser o próximo. Da mesma forma, do lado ruim vem o lado bom. Se você vive num ambiente de pessoas disruptivas, que gostam de estudar, gostam de trabalhar, elas gostam de crescer, você vai ser o próximo. Então, a nossa alma é esse campo de energia que toma as decisões. Então, trate essas emoções dentro da sua alma. Tudo que você realmente pensar e imaginar, o seu corpo é obrigado a fazer. Então, comece a se imaginar livre. Comece a imaginar você quebrando essas correntes que te prendem a vícios, a doenças, a procrastinação, a todas as coisas. E anote no seu caderno aí, ó, pegue seu bloquinho e anote aí, ó, no mínimo 5 coisas que você se sente preso. Você se sente preso no seu trabalho? Se sente preso a um relacionamento? Você se sente preso à sua família? Você se sente preso financeiramente? Você se sente preso dentro da sua cidade? Você não consegue sair para outro lugar com facilidade? Então anota aí 5 coisas que você se sente preso. 5 coisas que você se sente preso, ok? Então, lembrando, a nossa aula de hoje é sobre liberdade. Estamos falando sobre liberdade. E a pergunta é: se liberdade é tão importante, por que que você não é livre? Ah, mas eu sou livre, eu faço tudo o que eu quero. Esse é o problema. Liberdade não é fazer tudo que você quer. Liberdade é não ter que fazer nada. Só vai fazer aquilo que faz sentido. Entende? Então lembra do exemplo. Se você convidar uma pessoa que presta serviço em alguma empresa para fazer uma viagem para a praia, para o litoral, que é maravilhoso,
Segunda-feira, essa pessoa vai? Não vai, porque ela vendeu o seu tempo para lá. Então, isso não é liberdade. Então, não espere a época certa para poder se decretar livre. Não espere o momento certo para você crescer, explodir na vida. O dia é hoje. Decrete sobre a sua vida liberdade hoje. Então, a partir de hoje, eu sou livre. Diga isso, anote isso. Lembre, a liberdade ela é inegociável. Porque lá em Gálatas 5:1 diz isso, desde o começo que eu digo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Exatamente, liberdade é não ser obrigado a nada. Só vai fazer aquilo que faz sentido. Faz sentido eu passar 8 horas do meu dia prestando serviço para alguém e receber R$ 500 no mês? Faz. Por quê? Porque você é mais que isso. Você com sua capacidade geradora de riqueza, você consegue ir muito mais além do que isso. Mas você está lá há muitos anos. Não estou dizendo para você não ir, vá, passe um tempo, aprenda o que você pode e se liberte disso e se promova, vá para outro lugar, monte sua empresa ou vá para outro emprego que realmente você aprenda mais e você vai conseguindo somar todas essas habilidades e você vai conseguir chegar mais longe. Por que o Luiz Henrique ele é tão disruptivo? Por que o Luiz Henrique ele se considera livre? Sou eu. Porque eu não paro de aprender habilidades novas. Tem um estudo que mostra o quanto as pessoas são presas geograficamente, que a cada 100 pessoas, 15 pessoas nunca foram nem na cidade vizinha da sua cidade. Então, a cada 100 pessoas, 15 nunca conheceram, nunca saíram da cidade, não foram para lugar nenhum. E o seu mapa de mundo, na sua cabeça, na sua mente, o mapa de mundo é limitado. A pessoa não tem experiências, não conheceu novas culturas, não viu pessoas diferentes, não conversou com novas pessoas. Então ela vai viver naquele mundinho preso. Isso é o que a falta de liberdade geográfica causa. Então, o que você precisa? Ter consciência que, por mais que você se sinta livre, é necessário diariamente fazer uma manutenção nessa liberdade. Como assim essa manutenção? Essa manutenção ela vai fazer com que você vá melhorando as ramificações da liberdade. Um carro, você pode só andar nele todo o tempo? Não, tem que fazer a manutenção. Cada manutenção vai deixando ele melhor para rodar. É a mesma coisa. A liberdade que você tanto busca, que você até acha que tem, você tem que começar a fazer manutenção nela para ela ir melhorando. Então vamos conhecer algumas das liberdades, igual eu prometi lá no começo. Né? Continua comigo que eu vou te mostrar algumas áreas, algumas das liberdades que você precisa lutar, desenvolver e para poder se encaixar e realmente ter sua liberdade. Então já anota aí no seu bloquinho aí, ó. A primeira delas é a geográfica. Eu não estou nem falando da mental. Você tem que primeiro ter essa consciência, essa decisão. Eu quero ser livre. Tome essa decisão e diga isso todos os dias. Eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Todos os dias você vai decretar isso e a sua mente vai aceitar essa realidade. Depois que você está livre na sua mente, o que vai acontecer? Você vai começar a sua liberdade geográfica. O que é a liberdade geográfica? É você ir aonde você quiser. Visitar outros estados, outras cidades, outros países. Se a cada 100 pessoas, 15 não foram nem na cidade vizinha, eu posso dizer que 50 não foram em outro estado e que 99 a cada 100 pessoas não foram em outro país. Acho que até mais que isso. A cada 1.000 pessoas, uma somente foi em outro país. Você precisa realmente se libertar e conhecer novos lugares. Cada vez que você coloca seus pezinhos em uma região nova, em uma nova geografia, você vai aprender coisas novas, você vai ter novas ideias, vai conhecer novas pessoas, novas conexões, pode nascer negócios, inclusive você possa até migrar para esse lugar. Às vezes a cidade que você está é pequena demais para você. A sua cabeça está muito grande para a cidade que você está. E se você não conhecer novas geografias, novos lugares, você vai continuar preso onde você está. Não vai crescer. Então, a primeira liberdade que você precisa decretar e começar indo é a geográfica. Luiz Henrique, mas eu não tenho dinheiro para me conhecer em outro lugar. Não precisa de dinheiro. Eu, Luiz Henrique, eu já fui em 2 cidades aqui perto, 3, na verdade, 3 cidades aqui perto de bicicleta e não gastei R$ 1. Já fui em São João da Arraial, já fui em Morro do Chapéu, já fui em batalha de bicicleta. Qual a justificativa? Ah, mas eu não tenho bicicleta hoje. Vai a pé, sai cedinho, chega lá, depois volta.
Quem quer não tem limite. Mas enquanto você não romper a barreira geográfica que te prende no mesmo lugar, sua cabeça também não vai crescer. Segunda liberdade, anota aí, ó. Segunda liberdade, financeira. O que é a liberdade financeira? A liberdade financeira ela vai ser a mola de todas as outras liberdades. O que é a liberdade financeira? É você ter condições de desfrutar, né, do dinheiro e dar conta de fazer ele crescer. Lembra que a liberdade financeira não é só você ter dinheiro para gastar. Porque se você tiver só dinheiro para gastar, uma hora ele acaba. Você tem que ter o desfrute dele, vai ter que desfrutar, aproveitar o dinheiro que você tem em mãos, mas ao mesmo tempo você tem que ter inteligência, sabedoria para poder fazer ele render de novo, de forma que ele não acabe. Porque se você começar só a gastar, gastar, gastar sem parar, sabe o que vai acontecer? Ele vai acabar. Por isso que tem um estudo que 95% das pessoas que ganham na Mega Sena, que ficaram milionários, em 6 meses eles estavam pior do que eles estavam. Ou seja, estava devendo demais, porque eles não souberam dominar o dinheiro. Então, segunda, liberdade financeira, tá bom? Você tem que desfrutar disso. E não é nem a questão da quantidade de dinheiro que você tem, mas o quanto você tem a capacidade de retroalimentar esse dinheiro de forma que ele saia e volte. É o quanto você precisa não trabalhar, o quanto que você não precisa ficar morrendo de trabalhar por causa disso. Porque, na verdade, não somos nós que temos que trabalhar, é o dinheiro que tem que trabalhar por nós. Sempre tem que ser o dinheiro. A maioria das pessoas faz assim, elas trabalham o mês inteiro para receber um dinheiro e já gasta logo. Tem que ser o contrário. Você tem que pegar o seu dinheiro e fazer ele trabalhar o mês todinho para você e você viver dos rendimentos. Esses rendimentos vai financiar o seu desfrute. Primeiro, as viagens, né, que é a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, você vai ter mais tempo para resolver outras coisas, enfim. Então, a liberdade financeira você tem que buscar realmente criando vários negócios que esses negócios trabalhem por você. Eu não conheço nenhuma pessoa que trabalha com as mãos, colocando suas mãos nas coisas, que ela tem liberdade financeira. Não tem. Ela não pode viajar quando quer, ela não pode ir para onde quiser, ela não pode comprar o que ela quiser a hora que ela quiser, entende? Então, toda pessoa que tem liberdade financeira é aquela que coloca o dinheiro para trabalhar para ela e trabalha especificamente com a mente. Ela trabalha com a mente, só criando estratégias e coloca o dinheiro para trabalhar. Então, só quem tem liberdade financeira é quem trabalha nesse pensamento. Se você não tem esse pensamento, você tem que começar a pensar dessa forma para você ter liberdade financeira, certo? Anota aí, terceira liberdade. A terceira liberdade é a espiritual. Essa é a mais difícil de todas. As pessoas pensam que ter liberdade espiritual é fácil. Mas a liberdade espiritual é a mais difícil de todas. Como assim liberdade espiritual? Lembra que nós somos um ser que tem 3 dimensões. Corpo, que é essa máquina aqui, ó, essa grade. Alma, que é o campo de energia à nossa volta. E o espírito que se conecta com Deus. Ah, mas eu não acredito nisso. Não vai fazer nenhuma diferença. Você acreditar ou não, tá bom? É isso que acontece, tá bom? Então, não estou falando de religião, estou falando do que nós somos compostos: corpo, alma e espírito. Nosso espírito se conecta com Deus. Então, para mim ter liberdade espiritual, eu vou ter acesso ao trono, acesso direto com Deus. Como é que eu tenho acesso direto com Deus? 4 coisas, muito simples. Primeiro é a oração. O que é uma oração? É você conversar com Deus. Segundo, o jejum. O que é o jejum? É você deixar de comer alguma coisa oferecendo isso para Deus. Terceiro, a palavra, a Bíblia. Deus deixou a Bíblia para estudarmos, é uma forma de conhecermos Ele melhor. E o quarto é o transbordo, é você falar de Deus para alguém. Se você realmente faz essas 4 coisas, eu posso dizer que você tem acesso ao trono, tem acesso a Deus. Por isso que não é fácil. Você pode até orar, que muitos chamam de rezar, outros chamam de meditar. Você pode até fazer isso, mas você raramente faz um jejum. Você raramente lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. Você raramente fala de Deus para alguém.
Então, se você quer ter acesso direto ao trono de Deus, precisa fazer essas 4 coisas. E assim você vai ter um encontro incondicional com Cristo. Jesus Cristo vai te encontrar e a tua vida vai te transformar. Isso acontece comigo, isso aconteceu comigo e continua acontecendo. Então você precisa, para ter liberdade espiritual, fazer essas 4 coisas. Por isso que eu falei que não é fácil. Você precisa orar, que é conversar com Deus, tem que ler a palavra, você tem que jejuar e tem que transbordar, ensinar para alguém. Lembra, como é que uma pessoa tem acesso à sua casa? É qualquer pessoa que entra na sua casa? Não, tem que ter intimidade, tem que ser amigo, tem que ser próximo. Então, você só acessa o trono de Deus se você for próximo dele. Como é que faz para ter proximidade? Essas 4 coisas que eu acabei de te ensinar. Se você tiver liberdade espiritual, essa liberdade espiritual ela vai te dar uma sabedoria tão incrível que projetos, planos, a tua vida vai te transformar. A minha vida se transformou. Algumas pessoas aqui na live são testemunhas vivas disso, porque me conheceram há alguns anos atrás e sabem quem eu sou hoje de verdade. Porque foi a palavra de Deus, esse encontro com Cristo, essa liberdade espiritual que me transformou. Não foi eu que quis, não foi eu que me transformei, a decisão foi minha, mas foi Cristo que me mudou, foi Cristo que me libertou. Anota aí a 4ª liberdade: pensamento. Você precisa ter liberdade nos seus pensamentos. Tem pessoas que nem pensar pode. Eu, particularmente, eu saí de um emprego que eu trabalhava no ano de 2007 por causa disso. Eu manifestei uma ideia, um pensamento para pegar a organização que eu trabalhava e colocar ela em primeiro lugar nas metas. E o gerente falou: você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Então eu falei assim: eu sou pago para fazer, então agora eu quero minha demissão. Estou saindo fora, eu sou livre. Ele pirou quando eu disse isso. Eu saí, e era um emprego muito bom, eu trabalhava em um banco. Eu saí por causa disso. Talvez ele nem lembre. Ele é até meu colega hoje, eu falo com ele pela internet. Mas aconteceu isso. Ele disse que eu não era pago para pensar, era para fazer. Então, como eu tenho liberdade nos meus pensamentos, eu saí da corporação. Trabalhava há 4 anos. Tem pessoas que entrou no emprego ontem, tem medo de sair quando é reprimido, quando não consegue nem pensar. E o emprego é um salário quase nada. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa: você tem que ter liberdade no seu pensamento, porque o pensamento é o ativo mais barato que você tem. E tudo vem através do pensamento. Por exemplo, quando você pensa em casar, você pensou em casar e isso vai se aproximando e vai acontecer. Quando você pensa em ter um filho, pensou, isso vai se materializar. Tudo que você pensa pode se materializar, só depende de você. Só que às vezes as pessoas pensam e ficam de braço cruzado. Poxa, eu quero um carro novo. Fica assim esperando. Pensa e começa a se mexer em relação a isso. Então, a liberdade de pensamento, ela vai fazer com que você chegue aonde você quiser. Você começar a pensar que vai fazer uma viagem internacional e começar a se mover em direção a isso, eu não coloco muito tempo para essa viagem acontecer. Para uma casa, para um carro, para um trabalho melhor, para uma empresa que pode nascer de você. A Connect, que é uma das minhas empresas, ela nasceu assim, com um pensamento. Eu falei, as pessoas de Esperantina e região precisam de uma empresa de tecnologia. E há anos eu transbordo na vida das pessoas em tecnologia, ensinando tecnologia. Não só ensinando, mas prestando outros serviços também. Mas o que eu mais amo é ensinar, por isso que eu estou aqui toda semana ministrando essa aula para quem quer aprender. Então você que está aqui está de parabéns até agora, porque nós já falamos de 4 liberdades. Vamos falar da quinta. A quinta liberdade é a liberdade emocional. A liberdade emocional ela está diretamente na tua alma. O que é a liberdade emocional? É a forma com que você administra seus sentimentos. Se você sente raiva de alguém e você não tratar logo isso dentro de você, essa raiva vai virar uma emoção. O que é uma emoção? É o seu corpo interpretar o que você está sentindo. Na hora que seu corpo externaliza o que você está sentindo, gerou uma emoção. E essa emoção ela pode trazer uma ação negativa. Por exemplo, você tem raiva da pessoa e você não resolveu isso dentro de você, você pode agredir essa pessoa.
entende? Então, e aí vai arrumar um problema. Então, quando você realmente tem liberdade emocional, nada nem ninguém vai te segurar. O que é ter liberdade emocional em outras palavras? Em outras palavras, ter liberdade emocional é ser resiliente. É você aguentar a pancada. É você olhar para um desafio e passar a cabeça erguida. É você olhar para o que você já passou e dizer assim: só isso. Só isso. Entende? Então é ser resiliente. Quando alguém vem falar mal de mim, quando alguém vem falar alguma coisa que realmente não faz nenhum sentido, eu nem ligo. Na verdade, a pessoa ela tá realmente falando dela. Já entendo isso. Se a pessoa vem me elogiar, ela tá falando dela em relação a mim. Se a pessoa vem me criticar, ela tá falando dela em relação a mim. Então, ter liberdade emocional, ela vai fazer com que você aguente qualquer coisa. Se uma pessoa vem dizer um desaforo comigo, pouco me importa, ela só tá mostrando quem ela é, isso não diz respeito a quem eu sou. Mas alguns anos atrás, quando eu não tinha liberdade emocional, eu ia era para cima, eu queria era confusão, eu ia era querer tirar satisfação. Mas hoje não. Se Cristo me chamou para a liberdade, hoje eu sou livre. E uma das maiores liberdades que Deus me entregou foi a emocional. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então hoje eu sou livre. Um dia desses, teve um caso aqui, estava indo para a cidade, e um cara vinha num carro muito rápido e nos fechou, me jogou fora da pista. Alguns anos atrás eu teria ido atrás dele, tinha sido uma confusão. Eu simplesmente o abençoei, vá com Deus, e você consiga chegar na sua casa em tranquilidade. Isso não é fácil, você ter essa parte resiliente. Então, essa é a quinta liberdade, a liberdade emocional. Sexta liberdade, liberdade política. As pessoas aqui na minha cidade não tem não, viu? Liberdade política não tem. Quase todos se venderam. Literalmente, trocam a sua liberdade de expressão, sua liberdade de manifestação política por cargos. Tem pessoas que hoje elas são dependentes de um trabalho em qualquer órgão público porque elas não têm liberdade política, elas servem a um político. Elas são escravas daquele político, ela tem que fazer aquilo que é dito. Ah, se não fizer, se a família toda não votar, tá fora. Liberdade política, você tem que ter isso. Quando você se vende, você se torna um escravo. É um escravo. Então, se liberte da escravidão política, tenha sua liberdade. Exerça o seu papel de cidadão para quem você quiser, para quem realmente trabalha. Não seja escravo nem limitado a alguém. Então, liberte-se politicamente, é necessário. A sétima liberdade que você precisa ter é a liberdade de expressão. Logo, logo, nós do Brasil, se as coisas não mudarem, não vamos ter mais liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Abrir uma live e falar aquilo que realmente faz sentido para as pessoas. Mas daqui a um tempo ninguém vai ter essa liberdade de falar o que quer. Todo mundo vai ser privado. Por exemplo, na Coreia do Norte, não é possível. As pessoas não têm liberdade de expressão, não pode falar o que quer, não pode fazer o que quer. Tudo é controlado por um rei, por aquele monarca que está lá na frente guiando tudo. Então, daqui a uns dias, se as coisas continuar como estão, nós não vamos ter liberdade de expressão. Você não pode chegar em qualquer lugar e falar sua opinião em relação a qualquer assunto. Hoje nós podemos chegar em qualquer lugar e falar qualquer coisa de qualquer assunto que nós quisermos. Mas tem pessoas que também não têm essa liberdade. Eu tenho, eu posso chegar em qualquer lugar e falar. Inclusive, tem até um ditado antigo que as pessoas dizem: eu não devo a ninguém. Exatamente, porque eu não sou escravo. Mas, por exemplo, no seu trabalho, você não pode chegar e falar tudo que você quer, porque senão o seu patrão vai lhe jogar fora. Então, tem que ter essa liberdade. Então, veja que é uma liberdade se encaixando na outra. Então, se você não tem a liberdade de expressão, se você não pode falar o que você quer de verdade, não faz sentido você estar onde você está. Uma das mais preciosas que eu lutei muito por isso, inclusive, eu até escrevi um livro, né? É a liberdade de tempo, a liberdade temporal. Se você não tiver a liberdade temporal,
que acontece? Você não pode fazer o que você quer de fato, porque tudo depende do tempo. Por isso que eu escrevi um livro para ajudar as pessoas como gerir o seu tempo. Então, quando você aprende a gerir o seu tempo de forma correta, você tem liberdade de tempo, você realmente vai mudar o jogo. Por exemplo, eu, qualquer hora, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou dono das minhas atitudes, eu sou dono do meu tempo. Então, eu posso a qualquer hora fazer uma reunião, qualquer hora cancelar uma reunião, eu posso a qualquer hora fazer uma viagem, eu posso a qualquer hora fazer o que eu quiser, porque eu sou livre, entende? E, por último, de número 9, coloca aí liberdade física. A liberdade dessa máquina aqui poderosa, a liberdade física. O que é ser livre fisicamente? É estar saudável, é ter uma fisiologia boa. O que é a fisiologia muscular? É ter uma estrutura forte, é colocar mais água para dentro do corpo, é dormir melhor, é ter uma alimentação balanceada. Tudo isso é liberdade física. Tem muitos que não têm. Como assim tem muitos que não têm? Por exemplo, tem um estudo que mostra que a obesidade ela é gerada por uma emoção. A pessoa ela não tem vontade de comer, ela só se sacia comendo. Ela tem um problema emocional, seja ansiedade, depressão, chega falta de alguma coisa. Enfim, ela tem um problema emocional e ela se sacia comendo, entende? Então isso não é liberdade física. Então a liberdade física ela vai fazer você cuidar melhor do seu corpo. Então, trabalhe, você que anotou essas 9 liberdades, tenha clareza sobre o que é liberdade. Eu estou aqui hoje só trazendo clareza para vocês. E a partir daqui, você vai colocar em prática, vai começar a estudar melhor sobre isso e vai resolver isso dentro de você. E busca essa liberdade que todo mundo quer. Então, se você realmente diz ser livre, por que você continua condicionado à decisão dos outros? Por que você continua preso naquilo que as pessoas falam? Você continua preso naquilo que as pessoas dizem para você fazer. Você continua preso numa bolha social que só te coloca para baixo. Por exemplo, hoje, estamos em outubro, no mês passado foi lançado o iPhone 16. Isso significa dizer que em dezembro de 2024, 90% das pessoas vão encerrar o ano endividadas. Por quê? Porque compraram um iPhone 16 sem poder, sem necessidade. Endividaram porque a bolha social que ela está inserida, todo mundo tem um celular novo e ela tem que ter. Vai lá e compra, se endivida. Nem tem condição, pega dinheiro emprestado com o pai, com a mãe, com o vizinho, pega o cartão da avó, cartão do vô, e se endivida todo mundo, faz essa loucura. Então, tenha cuidado com a liberdade. A liberdade também ela pode ser perigosa se você não tiver uma mente forte. Cuidado com a liberdade. A liberdade ela pode te deixar soberbo. A liberdade pode te deixar, aliás, pode tomar conta de você e você perder sua essência. As liberdades são para te ajudar, para potencializar aquilo que você é, para você impactar mais pessoas e ajudar mais pessoas a também chegar nessa liberdade. Por que eu escrevi um livro sobre tempo? Porque foi o que mais mudou a minha vida. Quando eu vi que o que é de mais precioso é o meu tempo e aquilo que eu mais desperdiçava, eu mudei isso e a minha vida mudou. Eu posso dizer que eu cresci só 100 vezes. Então você tem que fazer isso. Então, quem assume realmente a liberdade, quem assume a liderança, não tem mais chefe. Não tem mais quem mande nele. Só quem manda é Deus. Então, é isso que eu quero para você. Eu quero que você olhe para a sua vida e diga: só quem manda em mim é Deus. Não tenha chefes para ficar controlando a sua vida. Você tem que ser livre. Você tem que ter essa liberdade para você poder ajudar. E lembra, a liberdade ela é tomada aos poucos. Você não consegue se decretar livre instantaneamente, não você vai morrer. Se você tem um trabalho, você vai se demitir, vai ser livre logo? Não. Você tem que primeiro aprender novas habilidades, criar um negócio que consiga trabalhar por você, para depois você se desligar do seu trabalho. E outra, você não pode sair de qualquer jeito e deixar a pessoa na mão. Se você prometeu que ia ajudar ela,
Sirva essa pessoa pelo menos um ano. Mas eu quero que você sempre lembre, a liberdade, ela é inegociável. Ela é inegociável. Porque se você olhar para você da forma com que Deus te olha, com a imagem que Deus te vê, você era governante. Governante da sua vida, governante de muitas energias. Hoje tem muitas pessoas que não estão conseguindo nem controlar a própria vida. Como é que vão controlar uma empresa? Como é que vão controlar um casamento? Como é que vão controlar uma família se elas não conseguem controlar nem a vida delas mesmas? Então, tenha cuidado. Por que a maioria do povo não quer ser livre? Ela quer uma babá. Por exemplo, hoje, muitas pessoas não trabalham porque elas vivem, sabe de quê? Daquele auxílio do governo. Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. E se conforma com isso, aquele valorzinho pequeno que ela ganha. E ela é uma máquina geradora de riqueza e está limitada com aquilo ali. A pessoa ela é uma Ferrari, que ela pode chegar a 400 km por hora, mas ela está andando como se fosse um Fusca, a 30 km por hora. Nada contra os Fuscas, mas é só um exemplo, entende? Tem Fusca que chega a 300 km por hora, mas é que eu tô só foi uma comparação. Então se veja como uma Ferrari e assuma o papel que você é uma Ferrari. Não queira uma babá para ficar cuidando de você, não use o governo para ser sua babá. O segredo é você tomar o governo da sua vida e ir para cima. Liberte-se das babás. Crescer dói, mas é preciso. É preciso crescer. É preciso deixar de fazer as mesmas coisas que você faz e fazer coisas novas para você ter novos desafios. Esses novos desafios vão te dar uma nova habilidade. Essa nova habilidade vai te dar um novo sucesso. E é isso que você quer. Todo mundo quer chegar no sucesso, mas ninguém quer passar pelo processo. Então, cuide da sua vida, cuide das suas finanças, cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Então, não é fácil ser livre. Tem duas formas de você conquistar sua liberdade. A primeira é guerra, igual o tempo antigo. Batalhas que não têm fim. Segundo, comprando a sua liberdade. Um escravo, naquela época, quando ele prosperava, ele podia comprar a sua habilidade. Ou então ele ia para a guerra e se libertava. Como é que compra a liberdade? Comprando habilidades, estudando, aprendendo todo dia um assunto novo. Hoje é mais fácil perguntar uma coisa que eu não sei do que eu sei, porque graças à liberdade de tempo eu consigo estudar muito, então eu compreendo muitas coisas. Por isso que eu estou falando de vocês para isso, eu estou falando aqui para vocês hoje isso. Então, pare de ser alienado. Pare de ser alienado. Quem é alienado a alguma coisa não cresce. Não cresce. Tem pessoas hoje que estão alienadas a seus pais. Depende dos seus pais para tudo. É aquele cara, aquela mulher de 40 anos na casa do pai ainda. Comendo as custas do pai, vivendo as custas do pai, não quer fazer nada. Então tá na hora de você sair dessa vida, tomar governo. Tomar governo. Entendeu? Então tome governo da sua vida e vá para cima. Então, anote aí outra tarefa. Coloque uma data para você se libertar. Liberdade geográfica, bota uma data e bota um lugar que você vai. Liberdade de financeira. Coloca aí quando é que você vai abrir uma empresa ou gerar uma nova renda. Liberdade de tempo, quando é que você vai organizar sua agenda para ter tempo para curtir a vida, curtir a família, estudar, criar nova habilidade. Coloca uma data aí, 5 coisas que você vai criar liberdade. Luiz Henrique, por que eu preciso ter liberdade? Porque através da sua liberdade, outras pessoas também serão livres. Então, quando eu me libertei, eu não paro de ensinar pessoas a se tornarem livres. Então, se você se libertar hoje, você decretar sua liberdade, você se tornar realmente uma pessoa livre para fazer o que você quiser, com sentido, é claro, não pode ficar fazendo doideira. E realmente ter sua liberdade, você vai. O seu testemunho, como você aprendeu, você pode ensinar outras pessoas a também viver dessa forma. Então, o que vai te libertar de verdade? Luiz Henrique, o que eu vou. Quando é que eu vou me sentir livre? É os resultados. Cada resultado que você adquire, ele vai te dar um pontapé e uma energia extra para você dizer assim: realmente eu sou livre.
Cada coisa que eu me proponho a fazer e o resultado daquilo que eu chego, isso me motiva mais a ser livre. Eu não paro de crescer. Luiz Henrique, se eu não for livre, o que pode me acontecer? Quais são os sintomas de uma pessoa que não é livre? Primeiro, depressão. Ela fica presa no passado. Quem é preso no passado não é livre. Segundo, procrastinação. Ela fica aqui no presente, ó, sem fazer nada, podendo fazer alguma coisa para ser livre, para gerar recursos, ter disponibilidade. Ela não faz, ela fica assim, ó. Ah, amanhã eu faço. Ah, depois eu faço. Ah, não sei que dia eu faço. Ou então, tem pessoas que também estão presas no futuro, com ansiedade, pensando nas coisas do futuro, querendo trazer uma doença do futuro para o presente. Ela não resolveu o passado, ela não está fazendo nada no presente, procrastinando, e ainda está trazendo doença do futuro para agora. Coisa que nem chegou ainda, que talvez nem chegue, a pessoa traz para sua vida. Então, se você cuidar do hoje, se você cuidar só do hoje, você não vai ter nem tempo para olhar para trás e nem tempo para ficar olhando para o futuro. Então, queira ser livre hoje, faça o que tem que ser feito hoje. Quando você faz isso, sem dúvida, você vai explodir na vida. Então, quer realmente ter liberdade? Eu quis e eu busquei essa liberdade. Mas se você realmente quer ter essa tal liberdade, mude da sua cabeça. Se você mudar isso, pronto. Tudo vai se transformar. Ela vem gradativamente em cada área. E quem não tem a liberdade emocional, ó, vai ficar doente o tempo inteiro procurando problema. Aquela pessoa que fica se vitimando, bota a culpa em todo mundo, mas não diz assim, é eu que sou o culpado, é eu que vou mudar. Então, lute pela sua liberdade. Lute. Lute, sabe por quê? Porque o maior de todos, ele lutou por nossa liberdade. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que nós possamos hoje estar livres do inferno. Livres da morte eterna. Então, Jesus Cristo, ele veio para a terra, ele se despiu da sua glória, assumiu o papel de homem, morreu por nós numa cruz, para que hoje nós possamos ser livres. Então, se Jesus Cristo ele se sacrificou para a nossa liberdade, por que você mesmo não se sacrifica para a sua liberdade? Faz o que tem que ser feito. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos cursos você já fez esse ano? Quantas pessoas que têm mais capacidade mental do que você conversou, conheceu esse ano? Então comece a fazer coisas que as pessoas de sucesso fazem. Uma pessoa de sucesso, ela lê no mínimo 52 livros por ano. Quando eu descobri isso, eu pirei. Mas também eu não paro de ler, ó, aqui, ó. Olha os meus. Então, crie um desafio novo. Cuide do seu corpo, faça uma dieta, faça uma corrida, faça uma caminhada, vá para academia. Tira o açúcar, tira a gordura, para que você tenha mais tempo. Você muitas vezes não tem coragem de fazer nada porque seu corpo está inflamado de tanto açúcar, tanta gordura que você come, não faz uma atividade. Você não tem coragem para nada. Muda só isso que você vai ver que você vai ter uma autonomia no seu corpo e vai melhorar todas as áreas da vida. Então, cuide da sua vida, tenha liberdade física. Se você não for seu próprio patrão, outra pessoa vai ser. Pode ter certeza. Se você não quiser mandar nas suas próprias decisões, outras pessoas vão mandar. Então, eu quero que você fale com sua boca assim, ó. Fala assim, ó, como é bom ser livre. Como é bom ser livre. Eu amo ser livre. Jamais eu vou voltar a ser escravo. Jamais. Por quê? Porque eu aprendi. Aprendi. Então, coloque pressão em você mesmo. Coloque uma data para sair desse emprego que você está. Se organize, vá para outro emprego melhor. Ou abra sua empresa. Mas se prepara, faz cursos, faz treinamentos, lê livros, assiste aulas como essa, assiste outras aulas. No YouTube tem um monte de aula legal, no Instagram também. Então, busque suas liberdades. Bote uma data para fazer uma viagem. Bote uma data para mudar suas emoções, para ser uma pessoa mais forte. Faça um plano. Lembre que a liberdade não é de uma vez, ela é por etapas. Mas se desperte hoje, para que você comece todos os dias crescer nisso.
ser mais livre, ter mais tempo, ter mais disponibilidade financeira para atingir outras áreas, poder viajar mais, poder ter mais qualidade nas emoções. Lembra que o seu repertório, as suas habilidades são elas que definem quem você é. Lembre que o maior ativo, o maior investimento tem que ser você. Invista em você mesmo para você ampliar esse mapa mental de habilidades e se tornar uma máquina. O seu repertório, suas habilidades vai mostrar quem você é de verdade. Eu sei que a liberdade custa caro, mas lute por ela hoje, para amanhã você ser livre. E quando você se libertar, pum, todas as áreas da sua vida vão decolar junto com você. Então decrete, eu sou livre. E você vai ser livre. Administre seu tempo. Tudo depende de você, tudo depende das suas decisões. E hoje eu vim exclusivamente chamar a sua atenção para isso. Então, a dica é: faça tudo o que você quer. E isso você vai ser livre. Ame a Deus sobre todas as coisas, primeiramente, para você não fazer doideira. Não adianta dizer que é livre e ficar fazendo um monte de doideira aí que não é da permissão de Deus. Então, eu vou encerrar essa aula. Eu espero ter abençoado vocês. Espero que vocês tenham aprendido realmente o quão é importante ser livre. Quero que vocês aprendam que realmente faz sentido aprender uma coisa nova, não ficar dependendo das pessoas. Porque quando você depende de alguém, você é escravo dela. Resolva suas finanças. Se você deve a alguém, vai lá onde essa pessoa está, renegocia. Se você estiver devendo a alguém, você é escravo dela. Pode ter certeza. Escravo. Renegocie, bote uma data para pagar essa conta. Vá pagando aos poucos. E sem dúvida, você vai prosperar e a pessoa que você deve também vai prosperar. Então, eu quero encerrar essa aula. Tá? Quero mandar um abraço para vocês. Se você ainda não comprou meu livro, Alta Produtividade, compra. Manda um direct no Instagram, @luizenriquesr. Compra esse livro, tá? Ou vai ficar comentários. Se você quer fazer um curso de informática, estamos com matrículas abertas para as turmas presenciais aqui na cidade esperantina. São vagas limitadas, essa é a última semana de matrícula. E também temos a modalidade online. Você pode assistir a aula pelo seu celular e praticar no seu computador, tá bom? Manda um direct que nós vamos falar com você e explicar todos os planos direitinho. Então, espero que vocês tenham sido abençoados e até a próxima semana. Um abraço fortão. Valeu. Tchau, tchau.